Olá, bom dia, graça e paz esteja com todos vós. Eu quero estar meditando aqui um pouquinho na palavra de Deus com todos vocês. Eu me chamo pastora Nerimi Lima e eu desejo que todos vocês estejam bem aí, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa também, tá bom? Quero que estar falando de 4 itens, né? Eu escrevi aqui 4 coisas que Deus quer do homem, que Ele quer de pessoas que confessam o nome dEle, que dizem acreditar e confiar em Deus, né? Porque se nós perguntarmos para as pessoas, com certeza todos nós vamos dizer, e as pessoas também, que elas confiam em Deus, que elas acreditam em Deus, mas aqui tem 4 itens dizendo aquilo que Deus espera de alguém que diz que confessa e acredita nele. O primeiro item está aqui no Salmo 37, no verso 3, e o primeiro item diz confiar no Senhor. Então eu vou ler aqui na palavra de Deus 37, no verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Então, como eu disse, muitas pessoas confessam, dizem, né, que confiam no Senhor, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer, eu não acredito em Deus, eu não confio em Deus. Mas, na verdade, quando a nossa fé ela é provada, quando a nossa confiança é provada no Senhor, então aí que nós vamos mostrar se realmente esta confiança ela existe de verdade em Deus. É quando vêm os problemas, adversidades, é que a nossa confiança ela é colocada à prova. Então Deus olha para nós e vê se verdadeiramente nós confiamos nele. Porque quando confiamos no Senhor, nós conseguimos acreditar que aquilo que nós clamamos e pedimos a Ele vai acontecer, né? Que não vamos perecer por causa desta confiança. Não confiamos no homem, não confiamos no governo, não confiamos na força do nosso braço, né? Não confiamos em coisas materiais, na nossa riqueza, no dinheiro que nós temos, às vezes a pessoa tem guardada lá no banco. Então ela fica confiando, tudo bem, se acontecer alguma coisa, eu tenho lá o meu dinheiro guardado, eu tenho o meu bom emprego. Então ela fica colocando toda 100% da confiança nas coisas que ela possui. E a Bíblia diz que estas coisas elas podem falhar e falham, né? Porque elas são humanas. Até mesmo o ser humano, aquela pessoa que você ama, que você deposita a sua confiança, pode falhar com você. Mas Deus, ele jamais falhará. A Bíblia diz que ele é digno de toda confiança. E aqui os Salmos diz, confia no Senhor e faz o bem. O segundo conselho que ele dá para nós é fazer o bem. Não pagar o mal com o mal, mas sim pagar com o bem. Né? No nosso coração tem que haver bondade, porque nós confessamos o nome do Senhor Jesus. O nosso caminho não deve ser o caminho do mal, mas trilhar sim o caminho do bem e praticar a bondade, porque faz parte de alguém que confia no Senhor e que confessa o nome dele como Salvador. Amém? O segundo item diz que nós devemos, o que Deus espera é que nós venhamos nos agradar no Senhor. Agrada-te no Senhor, está no Salmo 37, verso 4. Ele diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que significa a palavra deleitar? É você ter prazer no Senhor, né? É você ter satisfação nas coisas do Senhor Jesus, ter satisfação de estar na tua presença, na tua casa, ter prazer na lei do Senhor, como diz a Bíblia, e na sua lei meditar de dia e de noite, porque muitas vezes nós iniciamos, né, tendo prazer na palavra, tendo prazer em ir à igreja, e com o passar do tempo nós perdemos esse deleite, perdemos este prazer, perdemos essa satisfação de estar na presença de Deus. Então, deleitar-se nele é agradar ao Senhor.
fazermos o melhor para Ele, porque quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, em deleitar-se nele, em fazer aquilo que agrada ao Senhor, quando nós praticamos isso, a Bíblia diz que Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Eu sou prova e testemunha disso, que Deus fez muitas coisas lindas na minha vida, quando eu parei de me preocupar com as minhas coisas e comecei a preocupar-se com as coisas do Senhor, a deleitar-se nas coisas de Deus, ter prazer em estar na casa dele, em adorar o nome dele, em confessar a palavra dele. Então, muitas coisas foram mudadas na minha vida. Então, eu posso dizer para você que isso é verdadeiro, o que o salmista está dizendo aqui. Ele concede o que deseja o nosso coração. O que você tem desejado dentro do seu coração? Qual é o seu desejo? Então Deus aqui está passando um segredo para nós nesta palavra, que o segredo é deleitar-se nele, é ter prazer nas coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? A terceira coisa é entregar o teu caminho ao Senhor. Está no Salmo 37, verso 5. Ele diz assim: Deus espera isso de nós, que nós venhamos entregar. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Depois desses conselhos, que é confiar no Senhor, deleitar-se nele, ele diz que nós devemos entregar o nosso caminho. É algo mais sério, né? Porque quem pode entregar? Você entregaria a sua vida, o seu caminho para alguém que você não confia, que você não tem muita certeza que ele pode te ajudar ou que ele é uma pessoa de total confiança? Eu não entregaria. E aqui a Bíblia diz o seguinte, o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor. Por que ele está nos aconselhando isso? Porque a própria Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E a partir do momento que você entrega a sua vida para a vida e para a verdade, que é o próprio Jesus, você já não segue mais o seu caminho fica para trás e você começa a seguir o novo caminho, que é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então você vai renunciar a você mesmo e vai passar a fazer a vontade de Deus, a não andar mais no seu caminho anterior, no seu caminho antigo, onde nós praticávamos coisas que não agradavam a Deus, andávamos por um caminho errante, muitos andavam por caminhos de trevas mesmo, de sofrimento. Então você deixa de andar por este caminho para andar pelo caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então essa entrega tem que ser total, ela tem que ser uma entrega que você tenha certeza que este caminho vai te levar a um lugar melhor, a um lugar de santidade, a um lugar eterno. A Bíblia diz que ele foi nos preparar um lugar onde para sempre nós vamos estar com ele. E quando nós entregamos o nosso caminho para ele, com certeza a Bíblia diz que nós devemos confiar nele. Se você entregou o caminho para ele, então a partir de hoje você não manda mais no seu caminho. Você tem que confiar na direção que ele dá para você. Você tem que confiar na palavra que ele está falando para você, porque você já não está mais seguindo o seu caminho, mas o caminho de Deus. E a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, ele é perfeito. Ele te levará a um lugar eterno, a um lugar onde você vai passar a sua eternidade sendo salvo por Jesus Cristo, porque ele é a própria salvação. Então essa entrega, ela tem que ser uma entrega total, não é uma entrega pela metade. As pessoas costumam entregar muitas vezes a sua vida pela metade, elas dão uma parte da sua vida, mas a outra elas não querem dar. Isso significa que muitas vezes não queremos renunciar o nosso desejo, o nosso querer. Queremos fazer só algumas coisas, né? Deixar só algumas coisas e outras não. Mas aqui o salmista diz que devemos fazer essa entrega por completo e confiar nele, e ele tudo fará por você. Não sou eu que estou te garantindo, é Jesus. Ele diz: eu tudo farei por você. Esse tudo significa tudo. Ele não está aí colocando regra, ele está dizendo que tudo ele pode fazer por você quando você entrega o seu caminho para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um último item, que é descansar
no Senhor. Também está aqui no Salmo 37, 7. Ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha o conselho que Deus está dando para nós aqui. Depois de tudo isso que nós lemos, ele está dizendo: depois que você entregou o seu caminho para mim, agora você descansa. Agora você espera na minha promessa. Descansar no Senhor significa você entregar tudo na mão dele e fazer como uma criança que depende do pai. Uma criança aí, vamos supor, de 1 ano, que ela não cuida de si própria. Uma criança não tem poder para cuidar dela mesma, então ela se entrega para o pai e a mãe no seu colo. Ela tem confiança no seu pai e na sua mãe, porque sabe que eles vão cuidar dela. Então, esse descansar significa isso. É você se entregar aos braços do Pai, se entregar aos braços de Deus e acreditar que Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você, Ele não vai deixar você cair, tropeçar e guardará aos seus pés a tua entrada e a tua saída. Ele te protegerá como um pai protege o seu filho menor que depende dele. E nós somos dependentes e carentes do Senhor Jesus. Então esse é o conselho de Deus para nós: confiar nele, agradar-te no Senhor, entregar o nosso caminho para ele e no final descansar. As pessoas não têm conseguido descansar em Deus por causa dos problemas, das situações e por causa de tanta opressão e pressão. As pessoas têm tido aí doenças físicas, mentais, né? Tem tido aí a tal depressão, opressão, tristeza, angústias, por causa dessa pressão humana, né? Da correria atrás de tantas coisas materiais, e às vezes não temos tempo para os nossos filhos, para a nossa família e nem para descansar a nossa mente. E Jesus está nos dando um conselho aqui, olha só: descansa em mim, entrega tudo para mim. E ele está dizendo que tudo ele fará por nós. Não fique indignado por causa da riqueza do teu irmão, do homem, né, que pratica aí o seu intento maligno. É o que está dizendo aqui: o homem que executa os astutos intentos, que prospera, que você não deve sentir inveja nem se indignar por causa do homem que prospera em seu caminho, ou por causa do homem que executa intentos astutos. Porque muitas vezes nós invejamos, né? Olhamos para as pessoas e dizemos: por que aquela pessoa tem tudo aquilo? Ela nem serve a Deus, ela nem teme ao Senhor. E eu que vivo na casa do Senhor, que oro, que busco, eu passo por tantas situações difíceis. Jesus está nos aconselhando: não fique indignado por isso, confia no Senhor. Ele está dizendo: descansa nele. Confia nele, que ele vai cuidar de você e da sua família. É o que o Espírito de Deus e o Senhor Jesus está falando conosco. Entrega, descansa, como uma criança descansa no colo do seu pai. Não fique indignado, desesperado, porque ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim, vai cuidar da sua família, da nossa família, porque ele é o nosso Deus. Amém? Grande beijo no teu coração, guarde esta palavra. E que Deus esteja abençoando você, o seu lar e a sua família, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.